De Gustavo Uribe e a Larissa Rodrigues, porque esperamos esse avanço da reforma ministerial. São muitas as especulações. Antes de mais nada, bom dia, Gustavo Uribe. Bom dia, Carol Nogueira. Bom dia, Larissa Rodrigues e a todos os meus amigos e inimigos que assistem a CNN Brasil Novo Dia. Só amigos, Gustavo Uribe, eu tenho certeza disso. Ô, Uribe, vamos lá, falar um pouquinho sobre as declarações de Arthur Lira, quando ele fala, olha, a gente não impõe nenhuma mudança, quem decide é o presidente da República. Mas tem muita conversa, né, Uribe? Já teve tentativa de fazer um novo ministro da Saúde, já teve tentativa de fazer um novo ministro do Desenvolvimento Social. E é o presidente da República quem decide. É ele quem coloca a alavanca, ou pelo menos barra aqueles nomes colocados. O cenário mudou muito da semana passada para essa semana. Lula fez alguns testes em balões de ensaio públicos, conversou com Lira. A informação que eu tive na manhã de hoje é que a conversa deve acontecer na próxima terça-feira, até a próxima terça-feira, mas na ligação entre os dois não foi definida uma data. O que teve nessa ligação? Teve Lula dizendo que tem pressa nesse processo, que não pode esperar até setembro, porque até lá você tem algumas votações importantes no Congresso Nacional e sem a indicação você tem retaliações. Criou-se expectativa e não atingi-la cria frustração. Isso significa derrotas impostas pelo Congresso Nacional ao Palácio do Planalto. O cenário da semana passada, e a Larissa acompanha bastante comigo, era de que PP e republicanos teriam cargos no primeiro escalão da esplanada dos ministérios. Hoje há uma avaliação de que apenas republicanos pode ter este cargo. Por quê? Porque o PP tem se contentado nos bastidores em ter 2 cargos de segundo escalão. No caso, Margarete Coelho, que é ligada a Arthur Lira e Ciro Nogueira, que é diretora do Sebrae, seria um nome que poderia assumir a Caixa Econômica Federal. O nome de uma mulher, o que é importante, porque havia resistência sobre um desgaste que poderia ser causado pela saída de Maria Rita Serrano. Então a Caixa ficaria com o PP, essa é a intenção do partido. Só isso, Carol e Larissa, já seria uma galinha dos ovos de ouro para o partido. A Caixa tem dinheiro, é quem tem controle sobre o FGTS, é quem paga o Minha Casa Minha Vida, é quem paga o Bolsa Família. Só que aí haveria a possibilidade também de Virgínia Veloso, esse nome foi trazido pela Larissa Rodrigues. Virgínia Veloso para a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. O governo federal até tentou extinguir a FUNASA, mas o Bloco do Centrão se organizou e manteve ela na medida provisória da reestruturação ministerial. Há aí uma queda de braço entre PP e PSD pelo controle da FUNASA, mas hoje conversei com uma fonte do Palácio do Planalto que me sinalizou que o PP tem preferência na FUNASA caso o partido não queira nenhum cargo de primeiro escalão na esplanada dos ministérios. Já o Republicanos, a história é outra. O Republicanos tem como indicado Silvio Costa Filho. Lula trata Silvio Costa Filho como uma espécie de sobrinho. Por quê? Porque Silvio Costa Filho é filho de Silvio Costa, que era um aliado de primeira hora de Lula, ainda é hoje em dia. Foi um daqueles líderes que defendeu Dilma Rousseff no Congresso Nacional no impeachment. Ele até pedindo suspensão do Republicanos, dá uma aura de que é uma indicação de caráter pessoal. Antes estava certo, Ana Moser ficaria no Ministério do Esporte, porque é ano de Copa do Mundo das Mulheres, seria difícil você tirar um nome que tem um pouco de aprovação junto ao setor esportivo. Só que eu e a Larissa Rodrigues apuramos que há sim um sentimento agora, tanto daqueles interessados na área do esporte, como da classe política, de que Ana Moser não tem entregado o que promete. E de que poderia ter um nome com mais maleabilidade, um nome que poderia discutir melhor com o Congresso Nacional e receber mais integrantes também da classe esportiva. Há um pouco de satisfação porque Ana Moser não esteve na linha de frente da negociação da MP das apostas esportivas, que seria papel dela fazer esse tipo de articulação. Então ela poderia ir para uma estrutura que seria criada, que é uma agência para a organização das Olimpíadas de 2024, Olimpíadas em Paris, uma agência para organizar a delegação brasileira. E aí Silvio Costa Filho ficaria com o Ministério do Esporte. Por que o interesse do Republicanos no Ministério do Esporte? Porque o Republicanos é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. E ela tem interesse em iniciativas do esporte de caráter social, ou seja, para dependentes químicos. É um trabalho que a Igreja já faz. Então, políticas públicas do esporte poderiam contribuir com esse trabalho da Igreja Universal. Inclusive, né, Uribe, ontem a Ana Moser ela foi questionada com relação a essa possibilidade de troca do ministério e ela foi questionada exatamente sobre essa possibilidade de ocupar algum outro cargo no governo e ela desconversou, né?
fugiu pela tangente, né? Neste momento, só Alexandre Padilha que disse que está com o cargo à disposição, porque ele sabe que não vai cair. Aí fica muito fácil. Agora, aqui em Brasília não se ouviu nenhuma dessa oferta de Wellington Dias, por exemplo, que pode cair. Então a gente vê que aqueles que estão seguros do cargo, claro, oferecem o cargo à disposição. Aqueles que não estão, preferem o silêncio.